Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. É muito bom começar mais uma manhã aqui com cada um de vocês que nos ouve e nos acompanha para juntos tecer uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. As nossas reflexões aqui, a gente tem como um dos objetivos que possamos levar o ensino, a reflexão trazida aqui para aplicar no nosso dia a dia, para aplicar na nossa vida e dessa forma dar um passinho por vez aí rumo ao aperfeiçoamento moral. Bom, queridos amigos e amigas, que Jesus se faça presente dentro do nosso coração, dentro do nosso lar e que Jesus nos abençoe aqui no nosso Evangelho de hoje. Hoje nós iremos refletir lá no capítulo 28, o item 77, pelos doentes. Vamos nos lembrar aqui que o capítulo 28 do Evangelho, ele é destinado à coletânea de preces. Mas antes de cada prece, de cada abençoada prece, nós temos um prefácio. E é sobre esse prefácio que a gente vai tecer a nossa reflexão de hoje, a qual abre campo para a gente refletir sobre as enfermidades do corpo e as enfermidades do espírito. É um tema interessantíssimo aqui, que é uma gota de esperança, uma gota de ensino aí para nossa alma. Bom, queridos amigos e amigas, vou iniciar aqui com um trechinho do Evangelho, do próprio prefácio da nossa passagem, em que é nos dito: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Esta frase, ela é de suma importância para a gente refletir. Muitas vezes, de frente com a enfermidade do corpo, a gente se assusta um pouquinho. A gente fica um cadinho desorientado, a gente perde o chão, a gente se desespera. Muitas vezes a gente acha que é um castigo de Deus, a doença, que a gente está sendo punido. Mas aí o Evangelho vem com uma gota de esperança e nos revela que as doenças fazem parte das provas da vida. E que nós, enquanto seres que estamos aqui neste planeta de provas e expiações que é a Terra, nós estamos sujeitos a essas enfermidades do corpo. Nosso planeta é um planeta ainda muito denso, é uma matéria muito densa em que o mal ainda reina. Então, enquanto habitarmos aqui, nós estamos suscetíveis às enfermidades do corpo e também do espírito. E olha que interessante, porque é válido a gente sempre relembrar que Deus é um Pai soberanamente justo, é um Pai que nos ama imensamente e Ele nos concede a prova, como a gente já refletiu em outras reflexões, Ele nos concede as provas como porta de aprendizado e progresso para o nosso espírito. E as doenças fazem parte das provas da nossa vida. Elas estão aí para algo nos ensinar. Existem, claro, as variáveis das causas e das razões. Cada caso é um caso referente à doença. Mas se a gente olhar lá no fundinho, vamos sempre perceber que tem algo para a gente aprender. Que a doença ela vem como uma prova e para algo nos ensinar, para algo reformarmos dentro de nós. Gostaria de ler aqui um trechinho que está na nossa reflexão escrita desta passagem de hoje, em que nós refletimos lá o seguinte, que a doença, seja ela física ou espiritual, é uma prova que nos convida a extrair um aprendizado moral gigantesco dela. A enfermidade, ela é uma grande porta de entrada para o autoconhecimento. Quantas vezes é só passando por uma enfermidade, se deparando com uma doença, que a gente vai silenciar um pouquinho o exterior e nos concentrar no que está acontecendo aqui dentro de nós, o que a nossa alma está querendo comunicar a nós. Quantas vezes é só de frente com uma enfermidade que a gente silencia e olha para o nosso interior para a gente se conhecer um pouquinho mais.
Além disso, as doenças, ela proporciona aí para nós um olhar mais carinhoso para conosco, a valorização da vida, a percepção dos valores perenes para a alma. Quantas vezes também é de frente aí com as notícias sobre uma doença, algo que assola o nosso coração, e aí a gente vai despertar os olhinhos para o que realmente é perene para o espírito. Quantas vezes estávamos focados só nas coisinhas materiais, e aí pode vir uma enfermidade para voltar a gente um pouquinho para o eixo, para olhar para o que é importante também para o nosso espírito. Além disso, as enfermidades podem proporcionar para nós uma descoberta das nossas potencialidades, da fé, da esperança na vida eterna, porque a fé, quando ela vai ali germinando, florescendo no nosso coração, ela vai trazendo junto a coragem de enfrentar, de lutar, e a esperança de que nada é ao acaso, que Deus cuida de cada filho e tudo tem um propósito. Então, sendo a enfermidade uma prova para nós, algo ali Deus deseja que nós aprendamos com ela. Queridos amigos e amigas, gostaria também de trazer aqui mais um trechinho do Evangelho para nós, em que ele nos diz: as paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Essa frase aqui é outra frase de destaque muito importante que está lá na nossa passagem de hoje, que a gente pode considerar que uma das causas que vai causar esse desequilíbrio, seja no nosso espírito, no nosso perispírito, seja no nosso corpo, que pode eclodir aí numa enfermidade. Os excessos de todos os tipos. E os excessos aqui, sejam os excessos materiais, os excessos do que a gente acolhe na nossa casa mental, do que a gente acolhe no nosso coração, os excessos físicos e os excessos da alma também, os abusos das nossas faculdades, os abusos aí das nossas ações, pensamentos e desejos perniciosos, tudo isso vai culminando dentro de nós em germes que não são benéficos, e isso pode vir a eclodir aí numa desorganização do nosso organismo. E aí, queridos amigos e amigas, me lembrei de um trechinho do livro Entre a Terra e o Céu. Eu gosto sempre de mostrar o livro aqui para quem tiver interesse de ler, buscar um pouquinho mais estudo. Esse livro aqui faz parte da coletânea do André Luiz junto com Chico Xavier, de uma coleção deles. E neste livro, lá no nosso capítulo 21, ele vai trazer para nós uma reflexão aí sobre enfermidade, em que o instrutor Clarencio vai ali clarificar um pouquinho as ideias de André Luiz quanto à enfermidade, também clarifica as nossas ideias também. Clarencio vai nos dizer: a enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. Vamos fazer uma pausa aqui e refletir o que Clarencio está nos dizendo neste trecho. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, estamos suscetíveis às enfermidades, e elas são uma grande porta de entrada para o reajuste do nosso espírito. Mais uma vez, a doença e a enfermidade sendo colocada como uma prova que nos conduz a um aprendizado muito profundo e que nos conduz ao reajuste. Ao longo da conversa e da resposta, Clarencio diz: a dor é o grande abençoado remédio. Olha que interessante. Muitas vezes é nos momentos mais profundos de dor que a voz de Deus
fala mais alto em nosso coração. Muitas vezes é de frente para uma enfermidade, que seja do corpo, que seja espiritual, que a gente vai silenciar um pouquinho e olhar para o nosso interior e ouvir a voz de Deus no nosso coração. É nesses momentos de dores que a gente mais floresce a fé e a esperança na vida eterna. Então, mais uma vez, a dor é colocada também como um grande educandário para a nossa alma. Queridos amigos e amigas, visto esse trechinho aqui que nós destacamos da conversa de Clarence com André Luiz do livro Entre a Terra e o Céu, gostaria de esclarecer aqui que mesmo as doenças, as enfermidades, seja do corpo, seja espiritual, porque existe uma diferença, tem as doenças do corpo e tem também as doenças do espírito, que nós trazemos aí de outras e outras existências em busca de curá-las. Mas, independente dela, independente de ser uma prova, de ter um aprendizado, Deus nos concede os meios para tratá-las. Temos aí a medicina com vasto aí meios, campos para a gente buscar para tratar as doenças aí que assolam o nosso corpo. Temos os médicos, temos os psicólogos, então temos aí à nossa disposição, temos aí todos os instrumentos para a gente buscar o tratamento. E temos também aí os meios para a gente trazer essa cura também espiritual. Existem várias formas aí que a gente pode buscar de tratamento. Deus nos concede isso. Deus nos concede essa oportunidade. Então, por mais que seja uma prova, que a gente tenha algo para extrair ali dela, é importante a gente manter a coragem, manter a disposição de sempre buscar um tratamento e ali realmente compreender o que Deus deseja de nós neste momento da enfermidade. Bom, gostaria de trazer aqui para nós, para encerrar a nossa reflexão, uma entrevista, um trechinho de uma entrevista realizada de Elias Barbosa com Chico Xavier e Emmanuel. E nessa entrevista, Chico Xavier vai ser questionado ali um pouquinho por Elias sobre essa doença, porque nós sabemos que Chico sofria com uma doença nos olhos, uma enfermidade. Então, Elias vai tecer aí a sua entrevista com Chico, nos esclarecendo um pouquinho mais até sobre o que Emmanuel acha sobre as enfermidades. E aí Elias, ele vai perguntar assim para Chico: Chico, entendemos que o nosso diálogo está longo, mas pode nos dizer o que pensa Emmanuel quanto ao problema de doenças e obsessões? Olha que interessante, a gente vai ter aqui a resposta de Emmanuel do que ele acha sobre as doenças, sobre as obsessões que assolam aí a nossa alma. Emmanuel, através de Chico, vai responder: muitas vezes adverte-nos que doenças e obsessões são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Olha que interessante. Emmanuel mais uma vez traz para nós, nos mostrando aí que as enfermidades, elas são realmente um educandário, são provas para nós e que vão aí testar a nossa resistência, não é física não, é a nossa resistência moral, é ver a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. E aí, mais ao longo a entrevista ela se desenrola, nós destacamos um outro trechinho mais à frente que Chico, como nós sabemos, ele era portador de uma doença nos olhos. E aí ele vai trazer para nós, contar um pouquinho de um diálogo que o Chico teve com o Emmanuel sobre essa doença dele, um certo dia aí. E aí Chico vai contar o seguinte, que um dia ele chegou para Emmanuel e perguntou assim para ele: então, como é que o senhor considera a doença dos olhos? Em meu caso, quando tanto preciso de me esforçar para a tarefa em início. Ou seja, nós sabemos que Chico se dedicava muito aí ao trabalho. Chico é um grande exemplo para todos nós. Temos até ele aqui atrás nos guiando aí nas nossas reflexões. Então, Chico ele se doava realmente muito aos trabalhos, seja espirituais, seja ao próximo, em amparo. Grande exemplo para todos nós. Só que ele tinha uma doença nos olhos. E ele se perguntou, mas o que eu faço com essa doença nos olhos? Quanto que eu tenho que servir ao próximo? E Emmanuel vai responder a ele
a Chico dessa forma: observamos, Chico, a sua enfermidade como sendo um abençoado apoio que o Senhor concedeu caridosamente a você, para que venhamos a caminhar com menos riscos e perigos em sua atual romagem na terra. Confie no Senhor, pois a sua doença é arrimo que Ele enviou em seu auxílio. Olha que interessante. Às vezes a nossa visão limitadinha aqui na Terra, a gente acha que a enfermidade, nossa, é uma catástrofe na nossa vida. Mas muitas vezes é uma bênção. Então, quando a gente amplia o olhar da vida eterna, a gente confia em Deus, a gente começa a enxergar que essas pedrinhas no nosso caminho, que a gente coloca como pedrinhas, são muitas vezes oportunidades para todos nós. Então, Emmanuel diz aqui a Chico que a doença que ele possui é um auxílio para ele nessa vida. Aqui ele não compreende por quê, mas posteriormente, com certeza, Chico compreenderá. E aí Chico responde a Emmanuel: ao ouvir essas suas últimas palavras, indaguei alegremente: então Jesus vai me curar? Então Chico pergunta para Emmanuel: então Jesus vai me curar, Emmanuel? E aí Emmanuel traz uma resposta para Chico que é para todos nós. Para todos nós. Aí Chico vai contar que Emmanuel fitou Chico com muita bondade e pediu ali que Chico abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado Cristo o Consolador. E recomendou que Chico começasse a fazer a leitura deste texto. E aí Chico começou a ler. E há um trechinho neste evangelho que diz assim, que Jesus diz a nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí Chico conta que quando ele leu esse trechinho, aliviarei, que Emmanuel diz assim para ele: compreendeu bem? Jesus não nos prometeu curar-nos, isto é, retirar de nós as bênçãos das obrigações que nos cabe cumprir perante as leis de Deus, mas Jesus promete nos aliviar e nos auxiliar. Confiemos no Mestre Divino e trabalhemos. Olha que interessante. Muitas vezes a gente acha que a nossa cura, que a cura das enfermidades, seja do corpo ou do espírito, que a cura está em a gente retirar aquela doença de nós. E muitas vezes a cura para o nosso espírito vai ser o processo. Porque é no processo que a gente passa por uma enfermidade que a gente vai curar o nosso espírito de muitas sequelas morais. Que a gente vai alcançar um progresso. Que a gente vai subir um degrauzinho aí na evolução. Então nem sempre a cura é nos ver livres aí de uma doença, de uma enfermidade. Muitas vezes a cura para o nosso espírito é o processo, porque a gente vai estar se aperfeiçoando, a gente vai estar aprendendo algo. Então este momento para o nosso espírito é um momento muito valoroso. E aí Emmanuel nos diz: Cristo, ele não prometeu nos curar dessas bênçãos que vão servir aí de educandário para nós. Mas ele prometeu nos ajudar, ele prometeu nos auxiliar e para mantermos a força. Por isso, lembremos sempre do Cristo, porque Cristo é realmente um bálsamo para a nossa alma nesses momentos que passamos tão difíceis aqui na Terra. Gostaria de encerrar a nossa reflexão com a última parte aí da entrevista em que Chico responde: entendi a lição que me era dada e me resignei. Hoje, depois de transcorridos 36 anos sobre este diálogo, agradeço ao Senhor a bendita doença que carrego nos olhos, sempre tratada por médicos, amigos e por amigos espirituais, pois ela tem sido em todo esse tempo um agente providencial, induzindo-me à reflexão e ensinando-me a respeitar o sofrimento dos outros. Olha que lindo, e o nosso Evangelho traz isso também para nós, que para a gente poder manter a resignação, manter a fé nos momentos da enfermidade, porque muitas vezes no futuro a gente vai conseguir ampliar um pouquinho o nosso olhar, se não no presente, no futuro, ampliar o nosso olhar e ver o quanto aquele momento nos fortaleceu, algo nos ensinou e nos ajudou no nosso progresso espiritual.
Bom, queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão com Jesus. Essa reflexão de hoje que a gente transcorreu aí o tema da doença, da enfermidade, sobre várias bases, compreendemos um pouquinho sobre a doença, sobre o que ela traz aí para nós de ensino e compreendemos que no curso da vida a gente vai estar sujeito às enfermidades, seja do corpo, seja do espírito, e que possamos usar todas as nossas forças para tratá-las e para algo aprender com elas, aprender neste processo. Bom, queridos amigos e amigas, vamos encerrar. Convido a todos a irem até a nossa passagem, item 77 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá se encontram duas preces. Uma para quem está passando por uma enfermidade, recitá-la em silêncio, do fundo do seu coração, pedindo ali um apoio a Jesus, rogando aos bons espíritos que nos fortaleçam. E também tem uma segunda prece que é para a gente destinar a um coração, a uma alma que se encontra passando por uma enfermidade. Lembremos da potência que é a prece, quando a gente destina ela ao próximo, ela cai como um bálsamo ali de alívio, de compreensão e de esperança no coração deles. Bom, queridos amigos e amigas, eu espero de todo o coração ter podido aqui nesses minutinhos da nossa reflexão sanado algumas dúvidas, trazido da melhor forma aqui, respeitosa, uma reflexão sobre o tema da enfermidade. Tenham um excelente dia. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30 para começar a nossa manhã com mais uma reflexão. Essa é uma mensagem que foi feita com muito carinho, com muito amor, com muito respeito do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Tenham um excelente dia. Nos encontramos aqui amanhã. Que assim seja.